Oi gente, essa é a Camila, minha modelo. Ela tem um cabelo castanho claro. Nós vamos criar uma técnica bem usual, bem prática para você fazer no seu salão. A gente vai enfatizar bem esse contorno dela, vai criar um efeito bem claro de meio e ponta. Vamos deixar uma raiz bem esfumada. E o melhor de tudo, a gente não vai usar coloração para apagar essa raiz. Nós vamos trabalhar isso tudo somente no esfumado. Vamos dar uma olhada no cabelo natural dela. O pó que a gente vai usar é o da Loucas e Lisas. Eu gosto de trabalhar numa proporção de 1:2. Uma de pó para 2 de oxidante. Aqui a gente vai utilizar o Duoplex. Ele vai proteger a fibra, enquanto descolore em média de umas 6 borrifadas para cada medida de pó preparado. Como a gente vai trabalhar meio e pontas, eu gosto de trabalhar com pó mais homogêneo, não muito duro, com uma textura bem boa para aplicar. Vocês vão observar que esse Plex, ele me traz uma textura ótima, que não embola o fio e realmente penetra no fio. Aqui na nuca a gente vai criar um suave contorno. Vou dar mais intensidade para o contorno dela, mas eu não vou chegar ele próximo à raiz. Então eu vou dar umas leves desfiadas, sem costurar. Sempre aplicando pontas com bastante produto e trazendo essa suavidade de produto para próximo à raiz, criando o meu esfumado. O outro lado da mesma forma. Bastante produto nas pontas e suavizando próximo da raiz. Se eu trabalhar essa mecha desde cima, mesmo costurando ela ou aplicando o pó desde cima, essa parte aqui a gente pode observar que ela tem muito mais cabelo, diferente das pontas. Por isso a gente sempre trabalha o desfiado, porque eu consigo igualar e tirar totalmente essa marcação da raiz. Porque hoje o cliente quer chegar em casa, prender o cabelo e não ter nada de marcação. Poder fazer qualquer penteado sem criar aquele efeito de que acabou de sair do salão com aquela raiz coladona que hoje em dia o cliente não gosta mais. Assim a gente cria um ar de profundidade, conforme as outras mechas que a gente vai soltando. Esse contorno eu vou trazer para a lateral também. Eu vou trazer ele mais ou menos na altura da orelha. Vocês podem observar que todo esse contorno eu faço um desfiado somente do meio para a raiz, sem costurar. Essa parte eu não quero que tenha profundidade, somente o clareamento. Na parte de cima é que eu vou soltar alguns fios naturais, dando aquele ar de luminosidade, sem ser aquele efeito marcado de raiz escura e pontas totalmente claras. Depois que a gente criou esse contorno na parte de baixo, a gente vai trabalhar ele totalmente na diagonal, bem inclinado, criando um V nessa parte de trás. Como eu quero criar uma suavidade, eu vou trabalhar 3 mechas fitas. A gente costuma chamar de slice. Eu angulo ela a 90 graus,
e dou uma leve desfiada para a raiz. Lembrando que eu levo ela na direção da raiz, mas eu não vou trabalhar essa mecha colada nessa raiz, só para limpar e criar a mesma quantidade de fios em raiz e ponta. Esse produto, na hora de aplicar, ele não pode ficar em linha reta, por isso que sempre que nós formos aplicar, a gente começa na parte de baixo, uma concentração maior de pó, e vou dando uma suave varridinha para essa parte de cima, criando assim o meu esfumado. No outro lado, da mesma maneira. Eu tenho que deixar nas pontas em média de 20%, que é para criar esse efeito de profundidade. Eu gosto de trabalhar sempre com papel alumínio e um papel bem grande mesmo, porque na hora da aplicação eu tenho bastante espaço, mesmo trabalhando com cabelo longo, para deixar esse fio esticado. Essa parte de trás a gente já começou com oxidante de 30 volumes. Provavelmente esse cabelo, como a gente está fazendo uma técnica mais pausada, provavelmente essa parte ela vai agir mais rápido. Então a gente vai acabar tirando essa parte de trás primeiro e depois a frente. Algumas mechas a gente está criando um efeito mais ponta e outras a gente está levando mais próximo da raiz, para criar esse contraste mesmo e essa suavidade de raiz e intensidade de pontas. Ó, podem observar que algumas eu deixo um palmo e outras eu elevo bem próximo da raiz. Vocês podem observar que essa última mechinha aqui eu costurei ela bem fininha e eu elevei ela até mais em cima para depois acompanhar esse topo e dar bastante suavidade. Diferente das outras mechas daqui, que eu fui fazendo em diagonal, que a gente criou umas mechas mais largas, para dar bastante sombra mesmo. Deixamos em média de uns 20% de fios. Essa lateral da Camila, a gente vai começar trabalhando um contorno frontal e depois a gente vai separar essa parte de cima para dar uma suavidade também. Aqui eu vou trabalhar em zigue-zague. Por quê? Como ela tem essa entradinha com vários fios novos, é melhor para não criar uma linha reta. Já essa parte desse contorno aqui, eu vou aproximar bem da raiz. Vou pedir para minha auxiliar segurar o pente. Eu quero criar um contorno aqui um pouquinho mais largo, para a hora que ela prender esse cabelo, ficar bem clarinho na frente. Sempre depositando bastante produto. Vocês podem observar como esse pó tem uma fácil aplicação. Ele realmente consegue chegar no outro lado do fio. Pode tirar, Ju? Como às vezes a gente trabalha uma mecha um pouco mais larga, não tão fina, como aquelas de trás que a gente fez, se nós estivéssemos trabalhando com outro pó descolorante, muitos profissionais, vocês podem observar que eles pegam o papel e aplicam uma camada de pó aqui, porque como o pó é mais duro, o que acontece? Eles precisam criar uma camada embaixo e uma camada por cima para conseguir dar uma descoloração melhor nesse fio. Já o nosso pó, como ele tem uma fácil aplicação, ó, a mecha é um pouco mais larga, mas vocês podem observar que mesmo assim eu consigo aplicar com muita facilidade. Ó.
Essa parte da franja, a gente vai trabalhar ela mais na diagonal, porque ela tem uma entradinha bem grande aqui. Então, a gente vai somente limpar esses fios novos para conseguir uma franja bem em evidência. Com uma mecha bem fininha, a gente vai criar uma sequência de 2, 3 mechas assim fininhas aqui na frente. Pode tirar, Ju. Essa daqui eu vou aproximar bem da raiz. Pode baixar um pouquinho, Camila. Assim, ó. Sempre em zigue-zague, para não criar marcação nessa frente. Leva 90 graus. Dá uma leve desfiada para limpar os fios novos. Ju, pode tirar. Aqui na Camila a gente criou todo esse contorno, fizemos uma sequência aqui na franja em diagonal de 3 mechas. E as laterais a gente jogou 2 mechas mais na ponta. Agora sobrou todo esse meio dela. A gente vai pegar essa ponta aqui, que vai me trazer uma mecha bem grossa. Vou dar umas leves costuradinhas e desfiar ela bem próximo da raiz, que é para acompanhar aquelas mechas que a gente fez na diagonal. Esse desfiado eu não vou nem precisar pôr o pente, eu vou pedir para ela só segurar esses cabelinhos novos. Pode botar a mão aqui, Ju? Pode pôr a mão, só para limpar bem e a gente conseguir aproximar da raiz. Agora essas próximas mechas eu vou costurar só algumas bem largas e aproximar elas da raiz, para me trazer bastante acabamento. Um zigue-zague para não ter marcação. E levando sempre a 90 graus e limpando bem essa raiz. Essa é a nossa última mecha. Eu vou deixar uns fiozinhos de intervalo para trás. E aqui a gente vai costurar só algumas fininhas para dar acabamento. Prontinho. Agora a gente vai tirar todos esses últimos que a gente colocou. Vamos dar uma olhada naquela parte de trás onde a gente começou, para ver como tá esse clareamento. Perfeito. Esse cabelo já foi todo desembaraçado, esse foi o fundo de clareamento que a gente atingiu.
uma cor perfeita e vai dar bastante contraste. A gente vai primeiro lavar com o shampoo do Bio e em seguida aplicar a máscara de reconstrução. Esse cabelo, como atingiu o fundo de clareamento perfeito, a gente não vai trabalhar nenhum tipo de tonalizante e nem vamos apagar a raiz, porque a saída da mecha dela já ficou bem suave. Só vou entrar mesmo com a máscara de hidratação da Bio Botânico. Levanto um pouquinho assim. É uma máscara bem consistente. Essa máscara a gente vai dar uma pausa de 15 minutos e depois a gente vai entrar com outra, que é da mesma linha, que é o terceiro passo, que é uma máscara finalizadora. Gente, esse foi o resultado da nossa técnica. O tom que a cliente escolheu, super claro nos contornos. Vocês podem observar a raiz que a gente não esfumou, ela não tem marcação. E também o mais interessante é o efeito que esse pó descolorante dá. Sem nada de tonalização, esse foi um fundo de clareamento perfeito. Como vocês viram no lavatório, a gente só usou a reconstrução do Bio Botânico e esse foi o efeito que a gente conseguiu atingir. Essa é uma técnica simples, muito boa para você vender para o cliente, porque é uma coisa que a cliente não vai precisar estar retocando com tanta frequência. Se você gostou dessa técnica super prática e eficiente, com esse resultado maravilhoso, com esse fundo de clareamento perfeito, fique ligado no nosso Instagram. Me segue no Lauriane Gonçalves e Loucas e Lisas, que você vai ver os próximos vídeos.